Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje vamos conhecer um local que mudou para sempre a história de Israel, pois aqui a poucos metros de onde nós estamos ficava a Arca da Aliança. E daqui ela foi perdida e levada ao exílio, mas não pelos babilônios, e sim pelos filisteus. Venham comigo conhecer Isbetzarta, a Eben Ezer bíblica e a sua arqueologia. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Eben Ezer foi fundada há aproximadamente 3.300 anos, na época dos juízes, e ela era um pequeno vilarejo agrícola. Aqui viviam algumas dezenas ou poucas centenas de habitantes. Mas apesar do seu pequeno tamanho físico, este local mudou o rumo da história bíblica. Mas como os arqueólogos sabem de tudo isso? Como eles sabem quando este local foi construído? Porque pelo menos à primeira vista, tudo aqui parece ser feito de pedra. Há 3 técnicas principais que ajudam a datar este local. O primeiro é através de cerâmica, que sim, a maior parte das construções, as grandes, são de pedra, mas venham aqui comigo. Se a gente começa a olhar mais profundamente as escavações, olha aqui o que a gente começa a encontrar: pedacinhos de cerâmica. Olha aqui que lindo, pessoal! Aqui nós temos cerâmicas e os arqueólogos, quando escavaram este local, eles encontraram milhares, mas milhares desses pedaços, e eles podem saber, através do tipo de cerâmica, qual a época da construção. Há mais 2 maneiras também. Olha, primeiro a gente tem que devolver as cerâmicas para o lugar. Outra maneira é através de testes de carbono 14. Carbono 14, eles literalmente pegam materiais orgânicos do local e testam e podem saber com uma boa precisão qual a época da construção. E a terceira maneira é através da própria arquitetura. Imaginem onde vocês moram, na cidade de vocês. Se um edifício foi construído hoje em dia ou há 50 anos atrás, vocês podem identificar provavelmente com uma boa facilidade. A arquitetura vai mudando. Imagine uma igreja construída há 5 anos atrás ou uma igreja de 100, 150 anos atrás. Os estilos vão mudando. E a mesma coisa é na arquitetura antiga. Às vezes demorava um pouquinho mais para essas mudanças acontecerem, mas se nós olhamos uma casa da época dos juízes e uma casa da época dos reis, elas são diferentes. Se olhamos na época babilônica, muito mais diferentes ainda. E esta casa que vemos é uma casa clássica do início do período do ferro. E agora a gente vai fazer uma viagem no tempo e entrar para conhecer essa casa. Vamos lá! Eu realmente amo viajar por Israel e descobrir lugares novos. E se vocês também são viajantes e gostam de explorar os 4 cantos do mundo, eu tenho uma dica muito especial a dar a vocês. Baixem agora o aplicativo da Nomad. Eles são uma conta internacional em dólares, aceita mundialmente, e eles ajudam vocês a viajarem de uma maneira muito mais prática, segura e principalmente econômica. Eles têm funções especiais como alerta do dólar e conversão automática. E a Nomad também oferece um lounge exclusivo no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Se vocês querem essas e muitas outras vantagens, baixem agora o aplicativo da Nomad. Vocês podem usar o link que está na descrição ou o QR Code que está na tela e usem o cupom ALINE40 para receber até $40 de cashback na primeira compra de dólares de vocês
está realmente valendo muito a pena e, enquanto vocês baixam o aplicativo, nós seguimos o nosso passeio em Eben Ezer. Esse tipo de construção, esse estilo arquitetônico, tem um nome nada criativo. Ele se chama a Casa de Quatro Ambientes. O primeiro ambiente era este, um pátio interno aberto aos céus, uma sala de cada lado e mais uma sala ao fundo. E vejam que incrível, aqui podemos ver inclusive os restos de uma das colunas que sustentavam o telhado desta sala, deste ambiente lateral. Mas talvez a pergunta que alguns de vocês estejam se fazendo é: cadê o resto das paredes? Nós podemos ver que a parede ela sobreviveu só até essa altura. Cadê o resto? O que acontece é que o resto destas paredes era feito de tijolos de barro. Então todas as fundações, e aí até essa altura aqui, um pouco mais de 1 metro era de pedra, acima disso de tijolos de barro, e passados aí 3.000 anos, esses tijolos de barro já desapareceram há muito tempo, ficando só pequenos vestígios que ajudaram os arqueólogos a entender como eram essas paredes originalmente. E esta casa, como todas as casas daquela época, tinham várias funções. Haviam, claro, os quartos onde as pessoas dormiam. Havia também a cozinha dentro de casa, mas também havia a parte dos animais, literalmente um estábulo. E esta casa que nós estamos era a casa mais luxuosa de Eben Ezer. Sim, esta era a casa mais chique de toda a cidade. E isso nos mostra como realmente este era um vilarejo agrícola simples. Mas apesar da simplicidade das casas da cidade, todas elas tinham paredes externas extremamente grossas. Vejam o tamanho delas, e as casas todas tinham somente uma pequena entrada. Vejam aqui. Isso porque é uma questão de proteção. A época dos juízes foi marcada por muitas guerras e conflitos. E esta casa específica que nós estamos vendo agora, ela foi construída há aproximadamente 3.150 anos. E justamente nesta época chega um novo povo aqui na região, ou melhor dizendo, uma confederação de povos. Estes eram chamados os povos do mar. E entre estes povos do mar estavam os filisteus. Os povos do mar, como o próprio nome indica, eles chegaram de navio na costa oriental do Mediterrâneo e eles eram de origem europeia, da região do Mar Egeu e provavelmente também da ilha de Creta. E especificamente os filisteus atacaram e conquistaram o litoral sul da terra de Canaã e fundaram então a Pentápolis, as 5 cidades filisteias, que eram Gaza, Ashkelon, Ashdod, Gat e Ecrón. E eles se tornaram o grande inimigo do povo de Israel. Mas antes de nós seguirmos com a explicação sobre os filisteus, eu preciso fazer uma explicação muito importante para vocês. A explicação de que os filisteus bíblicos e os palestinos atuais são 2 povos completamente diferentes. Os filisteus, como nós falamos, eram de origem europeia e nós sabemos disso inclusive por testes de DNA. Literalmente se escavaram cemitérios filisteus em Israel, se tiraram as ossadas e se testou o DNA e se viu que realmente ele tinha origem europeia. Os filisteus eram pagãos, tinham cultura egeia e eles usavam um idioma não semita. E os filisteus foram dominados pelos assírios
e depois exilados pelos babilônios. Isso quer dizer que aproximadamente há 2.600 anos eles foram mandados para terras distantes e nunca mais voltaram. E nessas terras distantes a sua cultura acabou desaparecendo e eles se misturaram a outros povos. Quer dizer, os filisteus bíblicos, os grandes inimigos do povo de Israel, literalmente desapareceram na história. E agora vamos comparar isto com os palestinos atuais. Os palestinos são de origem árabe, etnicamente eles são árabes, não europeus. Eles são a maioria de religião muçulmana e chegaram aqui muitos séculos depois que os filisteus já haviam desaparecido e eles adotaram o nome da região que um dia foi parcialmente dos filisteus. E isso não é política, isto é história. Mas já que eu vejo muitas vezes as pessoas misturando os dois, às vezes sem querer, mas às vezes também de propósito, eu queria um pouco esclarecer este ponto. E agora sim vamos voltar a falar dos filisteus bíblicos, pois depois que eles chegam no litoral de Canaã e se assentam, eles começam a se fortalecer e expandir seu território além das 5 cidades originais. Eles começam a expandir e chegam até Afec, que é aqui ao lado de onde nós estamos. E o povo de Israel várias vezes tentou frear o avanço dos filisteus, porém sem grande sucesso. E a situação estava ficando cada vez mais crítica. Então, nos dias do profeta Samuel, chegou um momento decisivo. Se precisava decidir de uma vez por todas a quem esta terra era prometida, se ao povo de Israel ou se aos filisteus. E lembrando, os filisteus já estavam aqui até Afec, ao nosso lado, e eles dominavam todo o litoral de Afec ao sul até a direção do Egito. E o povo de Israel, então, tinha sua capital em Siló. E eles começam a mandar tropas aqui para a zona fronteiriça por uma grande batalha que eles sabiam que ia acontecer. Israel escolhe Ebenezer como local do seu acampamento, como QG central das suas tropas. Mas a pergunta é por quê? Olhando aqui, o local não parece tão impressionante, porque este era o local escolhido. Há 2 motivos. O primeiro, nós já falamos, nós estamos ao lado de Afec, a batalha aconteceria aqui muito próxima e por isso eles queriam um acampamento o mais próximo possível do local da batalha, mas há um segundo motivo que nós sabemos pela arqueologia e isso que eu quero mostrar agora a vocês. Venham comigo. Reparem nestes círculos que há aqui no chão. Há dezenas deles espalhados por toda Ebenezer. E agora eu quero perguntar a vocês, quem consegue adivinhar o que eles eram? Podem deixar as sugestões, os palpites de vocês aqui nos comentários. E agora vamos tentar entender o que era isso e como isso está conectado com a batalha bíblica. Primeiro, isto aqui não eram cisternas, não eram depósitos de água, porque se eles fossem, eles precisariam estar revestidos de gesso. O que são todos estes buracos? Isto aqui eram silos de armazenamento de grãos, porque as colheitas de trigo aqui na terra de Israel acontecem somente uma vez por ano. Então eles colhiam trigo e a cevada aqui da região, traziam para estes silos feitos de pedra e tapavam eles também de pedra e assim eles podiam manter eles por um ano ou até mais fechados e longe de pragas e também roedores.
E pela quantidade de silos que há neste local, nós entendemos que apesar da população ser pequena, eles tinham uma grande produção agrícola. E mais que isso, as escavações também encontraram aqui pequenos muros. Não muros de proteção da cidade, esses também foram encontrados, mas se encontraram muros menores que eram usados para guardar os animais, o gado. E isso quer dizer que Ebenezer tinha uma quantidade gigantesca de comida, tanto de grãos como de animais. E se tu vai trazer um acampamento para cá, com milhares e milhares de soldados, tu precisa de comida. Então faz muito sentido histórico e arqueológico colocar o acampamento do povo de Israel onde há abundância de comida. Então, com o acampamento estabelecido aqui em Ebenezer, os filisteus com seu acampamento também muito bem estabelecido em Afec, chegou o momento da grande batalha, do grande combate, e os dois povos, cada um sai do seu acampamento e eles se encontram nos campos abertos e começa essa grande batalha, este grande momento, e Israel é derrotado de uma maneira terrível. 4.000 soldados de Israel são mortos em batalhas. E aí eles saem em retirada e voltam para Ebenezer e começam a pensar: o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E a Bíblia nos conta o que eles decidiram. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem hoje? Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. E o povo celebra a chegada da arca. Eles tinham certeza que agora eles iriam vencer. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: os deuses chegaram ao acampamento, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus, sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Mas será que isso seria suficiente para garantir a vitória do povo de Israel? Pois o povo não jejuou, não orou a Deus, não se arrependeu. Eles simplesmente buscaram a arca para usar ela como uma espécie de amuleto, sem nada junto a isso. E então houve a segunda batalha de Ebenezer. Nestes mesmos campos aconteceu uma segunda e maior batalha. E então o povo de Israel sofre uma derrota ainda maior. Desta vez estamos falando de 30.000 soldados mortos. E não só isso, entre os mortos estavam também Ofni e Finéias, os filhos do sumo sacerdote do tabernáculo em Siló. E o pior, a arca da aliança foi roubada e levada ao território filisteu e colocada dentro do templo de Dagon, na cidade de Ashdod. E um achado arqueológico mais importante do que tudo que nós vimos até agora
foi encontrado justamente dentro de um dos silos e era um ostrakon, uma ostraca. Isso quer dizer uma inscrição feita em um fragmento de cerâmica. Nela, 103 letras em hebraico antigo, uma das inscrições hebraicas mais antigas já encontradas. E essa é uma inscrição muito misteriosa. Ela está dividida em 5 linhas. Vamos começar falando da mais de baixo. A mais de baixo, a linha é simplesmente o alfabeto hebraico. A, B, C, D. Mas aqui algo um pouco estranho. O alfabeto está da esquerda para a direita. E o hebraico sempre, mesmo nos tempos mais antigos, foi escrito da direita para a esquerda. Então, o primeiro mistério é porque o alfabeto está, se pode dizer, ao contrário. E também nesse texto há algumas poucas letras que estão viradas. Literalmente viradas na direção errada. E porque nós não temos a menor ideia. Então, a última linha é o alfabeto, o abecedário, e as 4 linhas anteriores, o que está escrito? Há uma grande discussão entre os arqueólogos. Elas estão parcialmente apagadas e danificadas. E por isso é muito difícil conseguir decifrar o que está escrito. Mas o pesquisador William Shea acredita ter decifrado esse texto. Ele publica em 1990 o resultado das pesquisas dele. E realmente é algo chocante o que ele conseguiu ler nestas letras em hebraico antigo. Eu quero deixar aqui no link, pessoal, na descrição deste vídeo, a pesquisa completa. Quem quiser pode clicar e ler em inglês. E agora vamos ouvir juntos o que ele decifrou. Ao campo viemos, de Siló para Afec. Os Quitim o tomaram e foram para Zor, para Dagom, senhor de Ashdod, e para Gate. Retornou a Criat Yarim. Ofni, companheiro dos soldados de infantaria, veio avisar aos anciãos. Um cavalo chegou e nele estava meu irmão para que o sepultássemos. Vejam que incrível! Se esta tradução está certa, isso é algo gigantesco, pois isso tem concretos paralelos ao relato da Bíblia. A primeira linha do texto narra o avanço de um grupo de pessoas de Siló para um campo em Afec. E é razoável identificar esse grupo como os israelitas. A segunda linha identifica um outro grupo ou povo, os Quitim. Esse termo era usado para pessoas que vinham do Chipre. Porém, também às vezes ele podia ser um termo mais geral para pessoas vindas a Canaã pelo mar, como no caso dos povos do mar, entre eles os filisteus. E o texto continua quando estes Quitim levam algum objeto não nomeado, presumidamente a Arca da Aliança. E dos 3 locais citados, 2 deles também aparecem na narrativa bíblica, em 1 Samuel 5. E a última linha fala da volta desse objeto e também fala de Criat Yarim, uma das estações da Arca da Aliança. Essa inscrição está datada da época da Batalha de Ebenezer. Isso significa que se William Shea está correto na sua interpretação do texto, esta é o último relato da Arca da Aliança antes de ela ser levada pelos filisteus. Mas temos sempre que lembrar que o que mais importava não era a arca em si, a arca de ouro e de madeira de acácia, e sim o que estava dentro dela, que eram as tábuas da lei contendo os 10 mandamentos, o maná e o cajado de Arão. E os filisteus levam a arca, o objeto mais importante do culto ao Deus de Israel,
e colocam a um templo pagão, o templo de Dagon em Ashdod. Porém, o que acontece então no templo e na cidade? Quando os moradores chegam depois, a estátua estava caída e decapitada, e a cidade toda recebe uma terrível praga de hemorroidas. Eu sei que nas traduções para os diferentes idiomas, às vezes a Bíblia acaba sendo um pouco censurada, pois é feio falar de hemorroidas e por isso às vezes aparece a palavra como feridas, cânceres, tumores, mas no original em hebraico está Tchorim, foi uma praga de hemorroidas. Então a população de Ashdod entende que eles não deveriam estar com a arca e enviam para Gate, que recebe a mesma praga. Depois a Ecrón, e também ela recebe praga. E então, finalmente, os filisteus entendem que eles não deveriam estar com a Arca da Aliança e a entregam para a cidade de Beit Shemesh, que já era uma cidade dentro do território de Israel. Porém, a população de Beit Shemesh, não todos, mas alguns, vendo a arca voltando, eles fazem algo completamente proibido. Eles abrem a arca, olham para dentro. E então também Beit Shemesh é assolada por uma grande praga. E aí também Beit Shemesh envia a arca para Criat Yarim. E lá ela fica até ser levada finalmente a Jerusalém e depois colocada dentro do templo, o Templo de Salomão. Realmente a arca fez uma jornada gigantesca até chegar ao templo. Porém, alguns séculos depois, no ano de 586 a.C., o templo é completamente destruído pelos babilônios e a arca então desaparece e nunca mais retorna. Mas isso já é assunto para um vídeo futuro. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais a fundo a Batalha de Ebenezer e a arqueologia deste lugar. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e nos vemos na próxima.